pessoal! Eu sou a professora Ana Carolina Nascimento e vamos começar a nossa aula de Direito Administrativo. Hoje a gente vai revisar tombamento, tema que se tornou muito relevante dentre os pontos aqui para o 28º concurso, até porque foram inseridos pontos específicos, como o tombamento da cultura, do patrimônio histórico e cultural, né, da população negra no Brasil. Tema muito caro para a Defensoria, tema muito importante para a gente abordar aqui hoje. Dentro do ponto tombamento, gente, primeiro, qual que é o conceito, né? Tombamento ainda é uma forma de intervenção do Estado dentro da propriedade privada, né? Intervenção do Estado na propriedade privada, que é, sim, fundamentada pela supremacia do interesse público. E o conceito aqui do tombamento, segundo o professor Celso Antônio de Mello, é que tombamento é intervenção administrativa na propriedade, pela qual o poder público sujeita determinados bens à sua perene conservação para a preservação dos valores culturais ou paisagísticos neles encarnados. É um conceito muito didático, inclusive, do professor Celso Antônio aqui. Então, gente, o tombamento, o que almeja? O tombamento almeja, ele objetiva a proteção do patrimônio cultural, histórico e artístico, tá? Ele pode ser voluntário ou compulsório. O que significa o tombamento voluntário? O próprio proprietário de um bem, reconhecendo ali a sua importância, a importância daquele bem para o patrimônio cultural, histórico e artístico, ele vai à administração e pede para a administração realizar esse processo de tombamento, tá? Ou compulsório, quando a própria administração ela vislumbra que aquele bem precisa ser tombado. Os bens móveis e imóveis, né, são de natureza material. A gente tem essa previsão de tombamento no artigo 216 da Constituição Federal. A gente vai ver detalhadamente o que traz ali o artigo 216 da Constituição Federal. O que é importante vocês lembrarem? O registro do tombamento, ele tem que ocorrer no registro de imóveis, tá bom? Fica averbada na matrícula ali do imóvel que aquele bem imóvel foi tombado. O tombamento, ele só se dá por processo administrativo. A gente revendo aqui na nossa revisão, né? A gente não tá vendo o processo de forma detalhada, a gente tá só revisando os pontos principais da matéria, mas lembre-se disso, que é feito por processo administrativo. E é concluído esse processo exatamente com aquela inscrição no registro do tombamento, tá? O artigo 23, inciso 3, vai falar sobre a competência para promover, e o artigo 24, inciso 7 da Constituição, versa sobre a competência para legislar. A indenização, em regra, inexiste, tá? Em regra, não há indenização. Mas, afinal, professora, e para que o Estado ele faz esse processo, esse procedimento administrativo para tombar um bem, para dizer que um bem está tombado, para as questões de proteção aí do patrimônio cultural, histórico e artístico? Gente, isso se dá, em verdade, pelos efeitos aqui do tombamento. Qual que é o efeito número 1 aqui do tombamento? É a preservação e conservação do bem tombado, tá? Em última análise, a administração ou o próprio particular, quando vai à administração naquela hipótese de tombamento voluntário, quer que aquele bem seja reconhecido como um bem importante, né? Como importante para o patrimônio cultural, histórico e artístico, e que aquele bem, em razão disso, seja assim tombado. E o tombamento vai fazer com que esse bem seja preservado, tá? É a necessidade de reparar, vai gerar, né, para o proprietário a necessidade de reparar ou restaurar apenas mediante autorização, ou seja, aqui, gente, qualquer alteração que fosse feita nesse imóvel, após ele ser tombado, tem que ser comunicado, tá? E tem que ter a aprovação do ente ali que realizou o tombamento. Importante, esse ponto é um ponto bem importante, inclusive, tá? Além disso, você tem essa obrigação da necessidade de reparar e restaurar, tá? Mesmo que peça a autorização, você tem essa necessidade. E aí vocês podem me perguntar, professora, mas e se o proprietário do bem, eu sou proprietário de um bem, eu não pedi para esse bem ser tombado. Aí o Estado me disse que esse bem, ele era importante para a proteção do patrimônio cultural, histórico e artístico, e meu bem foi tombado. E agora o Estado está me dizendo que eu ainda tenho que ser responsável pela manutenção, pelo pagamento aí da conservação desse bem. Só que eu não tenho dinheiro. O que eu faço, professora? Se não tem dinheiro, a gente tem a hipótese aqui, ó, específica também do poder público realizar medidas de urgência e, inclusive, do proprietário comunicar o órgão que decretou o tombamento se não tiver recursos para fazer a reparação e a restauração, tá bom? Então, por exemplo, se cair uma assertiva na prova da Defensoria Pública, nesse sentido, versando que uma pessoa
hipossuficiente economicamente, é proprietário de um bem tombado, você sabe exatamente o que você tem que dizer. Você sabe exatamente que a assertiva correta é aquela que contempla a hipótese de que o tombamento se dará com você comunicando o poder público para que ele faça essa realização, dizendo que de fato não há recursos para fazer a reparação do bem. Tá bom? E o bem ainda pode, gente, ser hipotecado, pode ser penhorado. Aqui, como eu disse, a gente não tem a supressão da propriedade, como a gente tem na desapropriação. É uma limitação. Então, esse bem continua de propriedade. Aí, o que não pode é você acabar acarretando uma danificação no bem. Inclusive, tem responsabilidades, vamos ver aqui pela Constituição, até mesmo no sentido de responsabilidade se algo acontecer com esse bem. Vamos lá, o que fala a Constituição, professora? O que tem expressamente na Constituição que é importante eu saber, é importante eu lembrar para a prova? O artigo 216 da Constituição, gente, ele vai falar, né, o que constitui, o que é o patrimônio cultural brasileiro. E aí ele vai falar que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Já vejam aqui, ó, a população negra, né? Um grupo que aí formador da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas, tecnológicas, obras, objetos, documentos. Depois leiam com calma, importante o artigo 216. Só que eu queria chamar a atenção de vocês aqui para o parágrafo 1º, que versa sobre o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros. Além disso, gente, cabe à administração fazer toda a gestão da documentação. A lei estabelece incentivos para a produção e conhecimentos, tá? Do bem. Os danos e ameaças essa aqui que eu tinha falado para vocês há pouco, tá? Os danos e ameaças ao patrimônio cultural, eles são punidos na forma da lei. E aí, por fim, esse parágrafo 5º, que é o ponto que está expresso nos pontos do 28º concurso, que foi recentemente incluído, porque na última prova a gente não tinha, na matéria de direito administrativo, a previsão desse parágrafo 5º. Ficam tombados todos os documentos dos sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. E aí eu acho bem importante, gente, sobre esse assunto especificamente, a gente trazer aqui para o conhecimento de vocês o Estatuto da Igualdade Racial. O que o Estatuto da Igualdade Racial, né, a Lei 12.288, de 20 de julho de 2010, ela versa? O que ela fala? Ela fala no artigo 17, primeiro, que o poder público tem que garantir o reconhecimento das sociedades negras, dos clubes e outras formas de manifestação coletivas da população negra. Mas, sobretudo, no artigo 18, o Estatuto da Igualdade Racial, ele traz que é assegurado aos remanescentes das comunidades dos quilombos o direito à preservação de seus usos, costumes, tradições e manifestos religiosos sob a proteção do Estado e a preservação dos documentos dos sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos tombados nos termos, fazendo referência ao parágrafo 5º do artigo 16. Fala que vai receber especial atenção do poder público. Além disso, o poder público vai ter que garantir o registro e a proteção da capoeira em todas as suas modalidades, e o poder público vai incentivar, gente, a celebração de personalidades, datas comemorativas relacionadas à trajetória do samba e outras manifestações aí da cultura afro-brasileira. E aí, ó, só para mostrar para vocês, esse ponto está expresso no edital como preservação dos direitos históricos e culturais das pessoas negras e o tombamento, né, da preservação desses direitos. Então, a gente tentou abordar, não de forma a esgotar o tema, né, mas trazer para vocês essa apresentação, para que vocês lembrem, se cair uma questão sobre isso na prova, sobretudo agora que tem previsão expressa no seu edital, para que vocês lembrem das disposições da Constituição Federal, para que vocês lembrem das disposições do Estatuto da Igualdade Racial e, sobretudo, aqui, que vocês lembrem, que vocês entendam por que é importante a preservação desses direitos das pessoas negras, né? E é extremamente importante, porque o reconhecimento da importância e da herança da cultura afrodescendente para o patrimônio cultural brasileiro é importante, e a própria herança cultural afrodescendente, ela integra o patrimônio cultural brasileiro. Então, você preservar esses bens, na verdade, você representa a preservação de toda a cultura e de toda a identidade histórica do nosso Brasil. Além disso, é importante você destacar sempre as influências das matrizes africanas na dança, na culinária, nos saberes, na musicalidade,
nas artes, no modo de vida, sobretudo o modo de vida dessas populações, né, dos povos-remanescentes de quilombos, e lembrem disso. E aí eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, o reconhecimento do Cais do Valongo, do Rio de Janeiro, né, que acabou sendo reconhecido como patrimônio mundial pela Unesco. A Unesco reconheceu o Cais do Valongo como patrimônio mundial. E agora a gente tem uma ação articulada por diversos órgãos, inclusive pelo IPHAN, a fim de restaurar a área do Cais do Valongo. Tá? O que era o Cais do Valongo, sobretudo para quem não é do Rio de Janeiro? O Cais do Valongo era o porto onde chegavam todos os escravizados aqui no estado do Rio de Janeiro. Durante muitos anos, aí, durante o período da escravização, foi um dos portos que mais recebeu escravizados. E hoje é um dos únicos portos que estão preservados. E ele reúne ali toda essa questão da ancestralidade. A gente tem museus ao redor, a gente tem até um passeio aqui no estado do Rio de Janeiro, que é extremamente importante para conhecer ali a trajetória da população negra. Então, é um ponto extremamente importante para vocês conhecerem. E se cair algo na prova sobre o Cais do Valongo, vocês vão saber, vocês vão lembrar, né? Lembrem-se que ele foi declarado como patrimônio mundial pela Unesco e que hoje tem ação para restaurar, porque é um local extremamente importante para a preservação dos direitos históricos e culturais das pessoas negras. Tá bom? Eu queria agradecê-las e já convidá-las para a nossa próxima aula, tá? Em breve. E finalizar aqui dizendo para vocês ficarem calmos, para vocês estudarem, revisarem os conteúdos da matéria, dizer que a gente está à disposição para tirar as dúvidas que vocês tiverem e que vocês não estão sozinhos, vocês estão aqui tendo a melhor preparação. A gente está trazendo os pontos específicos que realmente tem muita chance de cair, de acordo com o perfil da banca, de acordo com o concurso da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. E é isso, pessoal, se preparem, estudem, acreditem em vocês, é possível sim, e a gente está esperando aqui vocês irem compor esse time aqui na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada.